E aí eu tava com quem? Com Beija. Beija. Azar seu. De vocês. Azar seu, é mesmo. Você trabalha em tanta pessoa que tem... eu conheço ele antes dele trabalhar com isso. Era melhor ele continuar do jeito que ele tava. E aí eu tava aqui, eu falei assim... Eu olhei assim, tava fazendo um evento, ele sendo âncora. Eu falei, Beija, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você é amigo? Como é que você ficou amigo do Jorge Jesus, cara? Ele falou, não, pô, moro no Rio, a gente morava no mesmo condomínio. Que, por sinal, o Paulo Souza também tá morando no mesmo condomínio. Aí eu falei, essa amizade... Então ele falou, Vampir, eu digo, o que você achou disso tudo? Ele falou, pela amizade que eu tenho com ele, eu avisei pra ele, velho, não vem, não é um momento bom pra você vir pro Brasil. E o Paulo, o Jesus, quando ligou pra ele, falou, e aí, decidiu, não vai vir? Ele falou, não, já tô dentro do avião. O Beija me fala também que depois falou pra ele, você vai nesse jantar, você vai na casa do Cabelete. Ele me contando tudo, eu digo, ele não pediu sigilo, então eu vou contar, né? É diferente. Sim, e o Renato, ele sabia. O Renato foi apresentar. Então falou que... Não tô falando do Renato vai pra essa armadilha. O Beija falou pra ele, não vai, que não vai pegar bem. Tudo bem, isso aí em relação ao Beija. Hoje eu tenho uma gravação aqui no podcast da PAN, que o pilhado não passe das 9, que eu quero ver o que é que vai ter lá nesse Bem Amigos. E ainda tem coisas interessantes pra sair, viu, Pedro? Mauro César Pereira, boa tarde pra você. Como é que você viu essa derrota do Flamengo para o Botafogo e toda essa novela envolvendo o Jorge Jesus e Paulo Souza? Bem, sobre o Jorge Jesus, ele só veio aqui com um intuito, sacanear o Flamengo. Ele veio com um lança-chamas, tacou fogo em tudo, meteu o pé e foi embora. Hoje chegou em Portugal, desembarcou, foi abordado por um jornalista da SIC, uma rede de televisão, e a declaração dele, até passei o pessoal da produção, se quiserem colocar, já saiu notinha lá na imprensa portuguesa, aspas para o Jorge Jesus, não vou trabalhar no Brasil. Ou seja, ele veio aqui só para agitar. Ele veio para se vingar, talvez, tenha ficado insatisfeito com aquela aventura dos dirigentes do Flamengo lá em Portugal. Bem, ele poderia abrir o verbo contra os dirigentes, se foi esse o intuito. Falar, os caras vieram aqui em Portugal, foram lá em Portugal, no clássico, né, me atrapalharam, criaram uma situação desagradável. Tá aí, não volta ao Brasil, disse ao desembarcar. Fenerbahçe talvez, ou seja, a Turquia ainda é um possível roteiro para ele, o ex-clube do Vitor Pereira, que está hoje no Corinthians, né? Mas ele não vai trabalhar no Brasil. Se ele quisesse trabalhar no Flamengo, ele não ia falar o que ele falou. Ele ia elogiar o clube, se colocar aí à disposição, falar coisas bonitas e causar aí uma situação de, o cara quer voltar, mas já tem uma pessoa no cargo. Não, o que ele fez foi tudo ao contrário. Ele tumultuou. Eu acho até que ele foi meio vingativo, essa é a impressão que tenho. Mas, assim, a torcida do Flamengo, em parte, ela não consegue sair de 2019, né? E ela acha que a simples recolocação do técnico campeão no clube vai fazer tudo voltar. Existem vários exemplos de técnicos que voltam e não conseguem sucesso. Por exemplo, Cuca foi campeão brasileiro no Palmeiras, saiu, voltou no ano seguinte, não deu certo. E você pesquisando vai encontrar várias histórias assim. Isso acontece. Os jogadores são outros, ou estão mais velhos, o cenário é outro, enfim. Mas as pessoas acham que a volta dele resolveria tudo. A volta dele teria uma série de obstáculos, um deles o financeiro, né? E como eu critico duramente todo o clube que gasta mais do que arrecada, eu não poderia concordar com uma ideia de, por exemplo, demite esse técnico, paga uma multa e traz um outro que custa 3, 4 vezes mais, sei lá, porque ele é bem mais caro. E a pedida dele, não tenha dúvida, seria uma pedida altíssima, altíssima. Na época que ele estava renovando com o Flamengo, antes da pandemia, era uma pedida de 5 a 6 milhões de euros ano, 5 e pouco, tá? Não chegava a 6. Como houve a pandemia, ele acabou reduzindo. E ainda assim conseguiu um aumento em relação ao que ele ganhava no primeiro acordo feito em 2019, que não foi tão favorável a ele porque ele estava na pista, ele estava sem clube e ele não tinha ainda o nome dele feito aqui. Quando ele fez o nome, ele já elevou tremendamente. Então isso também é um outro aspecto que o torcedor muitas vezes ignora. O Flamengo tem uma situação financeira muito sólida? Tem, mas tem uma folha de pagamento elevada, tem muitos compromissos, não pode sair contratando qualquer técnico, pagando qualquer coisa, né? E não seria barato. E sobre o jogo, assim, eu acho que o Jorge Jesus agora tem que ser uma página virada, né? Não é possível que as pessoas continuem com essa obsessão depois de tudo que ele fez. O que ele fez, se ele tivesse um problema, se ele tem um problema com algum dirigente ou com dirigentes, ele poderia chegar, dar uma entrevista e falar, olha, eu não gostei do que o fulano fez, foi lá em Portugal, me criou uma saia justa, foi desagradável, nós tínhamos conversado, dá a versão dele. Mas não, ele ficou jogando pista sabendo que isso ia criar um clima. Então ele fez o quê? Ele prejudicou o clube. O clube que ele diz que gosta, a torcida que ele diz que ama de paixão, essa coisa toda. Essa foi a atitude dele. Extremamente egoísta, egocêntrico, achei deplorável toda a participação dele aqui no Brasil. Até eu sempre falo pro torcedor do Flamengo que fica com essa coisa, tem que voltar, isso não é antiético. Imagine o seguinte, você tem o seu emprego, você trabalha, e vai chegar um cidadão que faz a mesma coisa que você, né? E vai dizer o seguinte, eu quero o teu emprego. Aí liga pro teu chefe, eu quero o emprego do fulano.
Manda ele embora, então, em outras palavras, me contrata. Isso é correto? Em outras palavras, foi o que aconteceu. O cara se habilitando a pegar o emprego de um cara que está no mercado, está aí ocupando um espaço. E só está ocupando esse espaço porque ele não quis voltar, ele não quis sair do Benfica. Se ele, em dezembro, falasse para o Flamengo, vamos conversar? Benfica, Flamengo e eu, no caso, o agente dele, né, que é o Bruno Macedo, certamente haveria um acordo, porque o Benfica já estava querendo se livrar dele e poderia não ter que pagar a multa ou pagar um valor menor, faria uma composição. Ele não deu esse sinal. E amigos, ele está entre nós. Pilhado, Thiago Asmar está com a gente para poder participar, falar desse Flamengo. A culpa é mesmo do Paulo Souza. Ele está certo em responder o Jesus como fez ontem. Como é que você viu o Flamengo contra o Botafogo, Pilhado? Tamo junto, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todo mundo que está aí na mesa. O Vamp trouxe uma informação, né? E aí eu acho que a gente tem que trazer também, porque muito se fala do que o Jorge Jesus falou, né? O Jorge Jesus falou, ele errou. O Jorge Jesus não falou nada ainda. A verdade é essa. Na minha opinião, o Jorge Jesus ainda não falou nada. O Jorge Jesus ele vai falar hoje. Eu concordo com o Vamp. Eu também quero ver essa entrevista hoje. Eu só acho que o Jorge Jesus ele está sendo muito julgado antes da hora. Porque uma coisa é o vazamento da informação. Ele estava numa casa, ele estava num jantar, ele não deu entrevista para ninguém, ele não se pronunciou para ninguém. Eu continuo achando que do Jorge Jesus ainda não partiu nada. Se o Jorge Jesus ele confirmar hoje o que foi dito pelo Renato Maurício Prado, eu vou ser o primeiro a concordar com todo mundo. Eu vou falar, foi antiético, não foi correto com o Paulo Souza. Agora, assim como o Vamp conversou, né, com o Benja, eu conversei com um familiar muito próximo ao Jorge Jesus, que me pediu para ainda não revelar porque tem um contrato de exclusividade, né, do Bem Amigos. Agora, um familiar, inclusive, que estava nesse jantar. E esse familiar me disse o seguinte, grande parte do que foi vazado não é verdade e uma parcela do que foi vazado foi tirado do contexto. Então, é isso que eu digo. Eu acho que a gente precisa esperar também uma posição do Jorge Jesus. Concordo quando se diz, mas ele veio para o Brasil, ele queria criar tumulto. Ok, aí sim, pode ser. Agora, ele estava num jantar, ele não deu entrevista para ninguém. Ninguém estava gravando nada. Ele sequer foi consultado se isso poderia ser colocado na imprensa. Então, eu não acho que dá para a gente dizer, o Jorge Jesus veio, falou isso, é um absurdo. Porque ele ainda não falou. Se ele quiser falar alguma coisa, ele vai usar a entrevista com Bem Amigos, ele vai usar as redes sociais dele. Ele ainda não falou nada. E esse familiar dele me deixou claro. Grande parte do que foi dito não foi verdade e uma parte foi tirada do contexto. Realmente, que ele diz que ele quer voltar para o Flamengo um dia, isso a gente já diz há algum tempo. Agora, é diferente se você fala, eu quero voltar para o Flamengo um dia. E aí, em outra conversa, no mesmo jantar, perguntam, o que você vai fazer da sua vida? Eu vou decidir até o dia 20. É diferente do que ele falar assim, ele dá uma entrevista e fala, eu quero voltar para o Flamengo e eu só aceito esperar até o dia 20. Eu só tenho até o dia 20 para definir. Eu acho que é diferente. Então, eu acho que tem que se esperar a entrevista de hoje. A entrevista de hoje, aí sim, é o que o Jorge Jesus falou. Essa é minha opinião. Respeito todas as outras. Sobre essa questão que levantou o Pilhado, ontem o Vampeta até levantou uma tese que a gente já viu em outras situações, em casos como esse, que quando o camarada ele não dá aquela entrevista habitual, na frente do microfone, era uma conversa informal, como foi nesse papo do Jorge Jesus com o Renato Maurício Prado, geralmente, quando não quer que se divulgue ou acha que não divulgou da maneira correta, já chega no outro dia, convoca entrevista coletiva, já solta nota, não falei isso, nunca estive lá, nunca vi esse jornalista na vida. Claro. Por que o Jorge Jesus, então, não negou o Renato Maurício Prado? Porque provavelmente, boa tarde, ele falou o que ele falou. Evidentemente. Tava a mulher do Jorge Jesus e o filho do Jorge Jesus também. Eram 7 pessoas ali no jantar do Kleber Leite. O Renato Maurício Prado foi... Mas o jantar não foi no restaurante, né?
Não, na casa, no jogo e depois jantar. Kleber Leite, né? Na casa do Kleber Leite, esse companheiro nosso, ex-presidente e talvez futuro presidente. Enfim, ainda muito influente na... Né? O que o Renato Maurício Prado disse foi que ele foi apresentado pelo Kleber Leite. Olha, esse aqui é um grande jornalista esportivo brasileiro, Renato Maurício Prado, e também grande influencer rubro-negro, o que fez o Renato estrilar, falou, influencer não. não sou influencer, sou um grande jornalista, como de fato é. E aqui não vou, até pelo respeito, carinho, amizade que eu tenho, discordo muito do Renato em muitas coisas, assim, mas a gente trabalhou muito tempo junto, você sabe que eu sou um cara que normalmente costumo me dar bem com todo mundo, até com as pessoas que já me processaram na carreira e tal, não tem problema, né? E também não quero criar mais problema. Assim, é exatamente isso. Né? Que alguma coisa pode ter ficado, porque não estava sendo gravada, pode ter saído do contexto, é natural, é humano e não é por dolo, porque acontece, ainda mais quando você conversa, você nota, você pensa, etc e tal. E conheço o Renato há muito tempo, trabalhei muito tempo também com o Renato. E o Jorge Jesus que a gente conhece, cada vez é melhor a gente não conhecer. Né? O que não significa dizer que ele não possa assumir a seleção brasileira, que não possa assumir o Flamengo, que não possa assumir o Fenerbahçe. Eu não estou aqui para ficar analisando moral de ninguém, ética de ninguém. Mas, evidentemente, eu ficaria muito desgostoso com a situação que foi. Né? E elogiar, enaltecer a pessoa do Paulo Souza da maneira elegante como ele tem se comportado. Porque uma coisa acontece, no futebol acontece, no jornalismo acontece, no Vaticano acontece, sei lá, num sínodo de outras entidades religiosas, você querer um lugar de outro. Mas de uma maneira tão explícita e não negada. Ele não negou. Está lá até o dia 20, o dia 20 pode ter sido uma conversa informal. Você querer um cargo é natural. Agora, você derrubar, ou querer derrubar, e explicitamente, estamos falando da torcida do Flamengo, do maior trabalho que eu vi neste século no Brasil e na América do Sul, o do Jorge Jesus. Ele querer voltar, normal. Né? Ah, mas ele largou o Flamengo, o Landim largou também, foi reeleito. Né? Marcos Braz foi eleito vereador e está largado. O departamento científico, eu estou englobando a questão do Flamengo, me parece largado. Eu não estou querendo criticar as pessoas, já criticando as que estão lá. Mas o Flamengo contratou um elenco ainda melhor do que de 2019, mantendo a base, méritos, mas foi largando o departamento científico. Não, pode perder treinador do Sub-20, pode perder médico, pode perder fisiologista, pode perder fisioterapeuta, pode perder todo mundo. Né? Não vou dizer que sucateou, até porque são pessoas lá, mas que deixou largado, deixou, e os resultados são esses. Em 19 o Diego se recuperava de fratura, hoje o cara olha feio e está todo mundo lesionado. Né? Eu não tenho capacidade e competência para analisar um departamento médico, mas quando acontecem sucessivas situações, inclusive porque muita gente importante foi saindo, ou muita gente foi saindo ou não foi reposta à altura, não é por acaso. O Pilhado está na linha ainda, nós vamos fazer contato de novo com o nosso Pilhado, que quer falar sobre o Flamengo, Jorge Jesus, Paulo Souza, espaço aberto para o nosso Pilhado, que amanhã está de volta aqui no comando do Bate Pronto. Pode sem falar, chinelinho mesmo. Não, é só sobre a informação, né, que o próprio Vamp falou, que você levantou, do porquê que o Jorge Jesus não se pronunciou, né? Eu também perguntei isso. Quando eu falei com essa pessoa, eu perguntei. E a resposta foi: ele quer respeitar o contrato de exclusividade que ele tem com o Bem Amigos, e ele vai ficar bem claro no Bem Amigos que ele não falou o que foi dito aí por grande parte da imprensa depois de dar essa repercussão inteira. Então, ele não se pronunciou por ter um contrato, isso é a versão familiar, tá? Por ter um contrato de exclusividade... Tiago, como é que é? Ele dá uma entrevista e ele assina um contrato? É isso? Ele dá uma entrevista para o Grupo Globo, aí ele assina um contrato, pode falar com mais ninguém? Ele é remunerado, contrato. Você sabe como é que é? Porque se alguém assina um contrato, tem algum benefício aí. Eu queria entender contrato, não tinha ouvido falar sobre isso. Estou realmente bem interessado nesse ponto. Porque o cara vai dar uma entrevista, aí ele assina um contrato. A entrevista dá entrevista, você não assina um contrato? Quando eu entrevisto alguém, eu não levo contrato, não. Você casos, leva contrato? Sabe que é assim, eu pergunto, você quer dar uma entrevista? Então vira um negócio. Aí não é mais uma entrevista, é um negócio, né? Contrato é um negócio, né? É curioso isso, né? Aliás, não me surpreende nada, sendo o perfil do Jorge Jesus, que ele tem um contrato para dar uma entrevista para o Grupo Globo, né? E é claro que uma entrevista dada com câmeras ligadas é um comportamento, uma conversa informal, outra história. Agora, se você fala perto de um jornalista e sabe que é um jornalista... Sabia. E você tira até foto com o jornalista, e você está falando e você não pediu... A diferença é pedir off. Olha, seguinte, eu sou o Jorge Jesus, eu chego aqui, estou conversando com o Mauro Betti aqui numa festa com várias pessoas que não são jornalistas. Eu falo, ô Mauro, eu sei que você é jornalista, vou falar umas coisas aqui, mas por favor, você não pode publicar. Acabou. Aí o senhor Mauro fala, não, olha, eu vou publicar, então eu não vou falar. Eu vou falar assim mesmo, eu estou assumindo risco. Né? Se não houve essa ressalva, não pediu off, amigo, segue o jogo. O jogo segue, assim que funciona. Eu dei até um exemplo. Desde sempre.
E ele não é bobo, ele sabe muito bem, ele é cobra criada. Eu discordo, Mauro. Eu acho que se você está num jantar informal e você está conversando com uma pessoa e essa pessoa fala coisas num jantar informal, sim, não te encarando como um jornalista, não te dando uma entrevista, eu não acho que tem que vazar. Eu não acho. É a minha postura, respeito a sua. Não, não é a minha postura, é como funcionam as coisas do jornalismo desde sempre. Você acha que ele tem direito de vazar informação. Eu não acho. Eu não acho legal você, como jornalista, estar num jantar. Sim. Você não... E, a gente não sabe se ele foi apresentado como jornalista. Isso eu não sei. Ele não sabe quem é o Renato não Maurício. Não foi como fã, né? A versão que eu tenho do próprio Renato é que ele foi apresentado como jornalista. Tirou até foto com o Renato. Então você está dizendo que o Renato inventou ou coisa parecida, ele não falou? Caso, eu acho que... Pelo amor de Deus, Thiago. O Pilhado, como eu falei, né? O Beija me falou que era vizinho dele, de prédio. E o Beija falou, velho, não sabia nem do negócio do jantar. Ele falou, vou no Brasil aí, vou no carnaval. Ele falou, velho, não é um momento bom de você vir no Brasil. O Flamengo assim falou, tá bom, vou pensar. Quando ele ligou de volta pro Beija, o Beija aí pensou bem, ele falou, não, tô dentro do avião. Quando chegou no Rio de Janeiro, o Beija falou, vai ter um jantar na casa dele. Ele falou, não vai, que não é legal isso. Falou pra ele, falou que ele foi sabendo de tudo. Ele não sabe quem é Kleber Leite. Gente, Jorge Jesus sabe muito mais do que a gente. O Lúcio de Castro, jornalista, até colocou outro dia na rede social dele um detalhe bem interessante. Várias coisas sobre esse assunto, um deles. Kleber Leite tem ótima relação com a CBF. Ainda tem isso. É verdade. Né? Ótima relação com a CBF. Muito boa relação antiga com a CBF. De outros carnavais. Copa do Brasil também. Né? E a gente sabe que o Tite vai embora no final do ano. Não sei, ele tem todo direito de querer treinar na CBF, treinar quem ele quiser. Agora, você vai na casa do Kleber Leite, tá entrando, é como entrar na jaula do leão e pensar, será que ele vai me morder? Pô, peraí. Será que ele vai me atacar? Você está na casa do Kleber Leite. O Kleber Leite tem interesses políticos, o Flamengo sempre teve. É um cara que bate de frente com a atual diretoria, independentemente da atual diretoria ser boa, ruim, mais ou menos, não são da mesma ala. Ele sabe disso. Então ele está no ambiente, na casa de um cara que é uma pessoa que é relevante no contexto político do clube. O clube que ele trabalhou, ele conhece bem. Tem um jornalista do lado, é apresentado a ele, tira a foto com o jornalista. Aí ele sai falando, agora é claro que numa entrevista com câmera ligada, ele vai falar outras coisas. Aliás, não entendi até hoje por que eles guardaram essa entrevista uma semana. Já que falamos sobre questões jornalísticas, você não guarda a notícia. Isso não existe. Vou colocar no freezer aqui, semana que vem eu tiro, boto no micro-ondas. Isso não é comida congelada, amigo. Você tem uma notícia, tem entrevista, tem que dar na hora. Isso tinha que ser sido semana passada. Porque fez um contrato, e talvez fizesse um contrato para quê? Porque ele não falasse com mais ninguém. Aliás, Jorge Jesus nunca deu entrevista exclusiva no Brasil, exceto pro Benja. Na Fox Sports, ele, talvez até pela amizade que construiu. Por isso que eu perguntei pro Benja, eu perguntei, Mauro, assim, como é que você tem essa amizade com nunca Jesus? Nunca deu entrevista, foi a única. E ele é mito, não é o Paulo Souza que mora lá. É o do Botafogo, que é Luiz Castro. Mora no mesmo condomínio. Sim, no condomínio, que é o mesmo onde morava o Benja quando ele estava no Rio. Ele só deu uma entrevista, que foi essa Fox Sports. Aí ele vem agora, ele várias vezes foi chamado para ir no Bem Amigos, nunca foi, e agora resolveu ir. Né? Quer dizer, é uma situação, acho que vai ficando cada vez pior, né? Sinceramente, cada vez fica pior. Concordo com você, virou um negócio, não é uma entrevista, tem contrato. Isso tem contrato, é verdade, tem contrato. Eu só acho que o que ele disse no jantar não é a versão oficial dele. E se ele disse da forma como foi. Jornalismo não se faz com versões oficiais, pura e simplesmente, Thiago. Se faz com a verdade. E se ele falou isso é verdade, as pessoas têm o direito de saber. Vem cá, só uma coisa, a entrevista foi gravada antes do jantar. Foi segunda-feira. Como é que ele pode imaginar, né, que vamos ter um jantar, sabe? O Jorge Jesus é melhor, tem hora que é melhor não falar. A entrevista foi segunda, o jantar foi quarta-feira durante o jogo. Foi 7 da noite. A segunda, irmão, você estava com ele, você encontrou com ele no restaurante aqui. O que eu acho é que a informação, ela pode ser muito bem passada fora do contexto. Pode, isso pode. Ok, uma possibilidade. Falaram. A gente sabe que pode. Agora, o Jorge Jesus... Eu quero voltar no Flamengo e só tenho até o dia 20. Outra coisa é ele falar, pô, gente, eu sonho um dia voltar no Flamengo. Numa outra situação da conversa, pô, até o dia 20 eu vou resolver minha vida. O jornalista junta os dois, parece que ele faz meio que uma ameaça. Ó, eu quero voltar pro Flamengo, mas só tenho até o dia 20. Então, é o que eu acho. Eu acho que as pessoas... Eu acho que a gente julga muito antes da pessoa se declarar. A gente está julgando o Jorge Jesus pelo que o Renato Maurício Prado falou.
Não pelo que o Jorge Jesus falou. Ele ainda não falou porque ele tem um contrato, só que ele tem um planejamento muito bom, mas ele não podia planejar na segunda-feira que ia vazar um negócio de quarta-feira. Esse negócio de falar, não só vou falar porque eu tenho um negócio... Não, é uma outra situação. Nós ainda brincamos aqui que na segunda o próprio Pilhado estava com a equipe da Jovem Pan depois do jogo do São Paulo. Tem dois aqui que tá na bancada que estava também. Pedro não estava não, desculpa, Pedro. Eu Chacon que encontrou num restaurante lá, lembra que eu brinquei? Eu digo, pô, você viu Jesus e não foi lá? Porque eu não me dou bem com o pessoal da... O Garambone, eu falo logo, o Garambone ele chamou de Tomada, vem aqui. Você podia ter essa notícia, tá vendo? É que o apelido dele lá na Globo é Tomada. Isso que é pilhado, né? A gente ainda falou aqui, lembra no programa que a gente falou? Pô, você tava lá e não viu. É um programa de informação, por que Tomada? Mas aí sai da quarta, ó. Na terça nós estávamos aqui. Tem um outro detalhe que é importante. Se o Jorge Jesus quisesse desmentir, isso seria ótimo pra Globo, que tem um contrato com ele, né? Se ele quisesse desmentir, ele ligaria lá pro Galvão Bueno, pra alguém. Olha, é o seguinte, eu não falei essas coisas, digamos, tá? Eu não falei. Grava aqui. Eu vou desmentir. Ele desmentiria. A Globo ia achar ótimo. Assim, agora sim o Jorge Jesus vai falar a verdadeira versão. Porque eles colocaram a entrevista lá no freezer, né? Agora, essa hora deve estar agora no forno de micro-ondas, daqui a pouco. Né? Que é uma coisa. Eu não vou conseguir entender nunca quem foi o chefe que decidiu isso. O Benjamin falou a mesma coisa, viu, mano? O inteiro disso aí. O Benjamin falou a mesma coisa. Como é que tem uma notícia dessa? Não os colegas que fizeram entrevista. Por uma semana. Mas quem resolveu guardar, assim, é surreal isso. Eu não consigo entender. Pessoas fazendo um negócio desse. Mas enfim, aí é problema deles, né, Bill? Você tem ali a bola, o goleiro, tudo chuta pra fora, espera a marcação chegar pra chutar. Enfim, já tomaram a bola de você, já foi pro espaço. Agora, se ele quisesse mesmo despentir, ele poderia chegar e falar, Globo, eu tenho um contrato, mas aqui saiu essa publicação, eu não falei exatamente isso. Tudo bem, vamos fazer um acordo aqui. Ele não desmentiu. Não vou falar nada, só vou desmentir. Isso aqui não falei. Pilhado, você tava no programa aqui, eu tenho muita amizade com o Bruno. Com o Bruno, que era amigo lá do filho do seu Mário, do Audax e tal. Eu aqui no programa ao vivo mandei a mensagem pra ele. Falou, o Mícer nunca esperava que isso fosse vazar. Então não é mentira. Sim. O Bruno falou. O Bruno Macedo. O Bruno Macedo. Que é o empresário do Jorge Jesus. Acredito que sim. Mas esse silêncio dele, gente, eu sei que tem... Eu já ouvi falar, nunca vi um contrato desses de exclusividade na entrevista, acontece já há muito tempo, não é a primeira vez. Mas nessa situação, como falou Mauro César, é um pouco diferente. E nesse caso, eu acho que o próprio Jorge Jesus, que inclusive tem um contrato ótimo com o Benfica até o final, né, de agora, porque até ele assumir um time, ele ia continuar recebendo o contrato dele e tal, e aí cada um na sua. É aquela coisa, ele podia só falar, gente, só o seguinte, aconteceu um fato novo que eu só preciso desmentir e ainda posso dar o teaser ainda mais, mas vamos ter bem amigos e segue o jogo. Fala bem específico, isso aqui que foi dito, não falei. Exato, e vocês, a respeito disso, vão falar no bem amigo. Inclusive, cita o tempo inteiro, ajuda. Seria uma repercussão monstruosa, inclusive, para o próprio programa. Essa desculpa... Nesse cenário, eu estaria curioso para assistir. Hoje, eu não tenho nenhuma curiosidade com relação a essa entrevista, porque já passou. Isso aí já eu vou querer ver para ver se tem essa fala mesmo dos 20 dias. Ele já até voltou para lá. Já falou que não volta ao Brasil, né, pro jornalista português no aeroporto. Quer dizer, passou. O prazo de validade se esgotou.